Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa! É sim, gente, tudo bem? Olha só, sou a professora Ceânia Brito, tá certo? De língua portuguesa, tá bom? E só para a gente começar a nossa aula hoje, eu queria fazer aqueles combinados. Lembram daqueles combinados que a gente faz antes da gente começar as aulas? Não é isso? Antes da gente começar a introduzir o nosso conteúdo de hoje? Bom, o que é que a gente precisa fazer agora, tá certo? Eu queria que vocês escolhessem aí um lugar bem tranquilo, um lugar silencioso, tá certo? Um ambiente aí de tranquilidade, tá bom? Outra coisa que eu queria que vocês pegassem, gente, por favor, para a gente começar a nossa aula, peguem um caderno, tá bom? Com um lápis, uma caneta, para a gente estar, registrando, anotando, tá bom? No decorrer das nossas aulas, a gente vai ter muito que anotar, muito que registrar, porque a gente tem muito conhecimento hoje, muito conhecimento construído hoje. E, principalmente, gente, eu gostaria que vocês também pegassem o nosso livro, tá certo? Então, vamos nos concentrar para a nossa aula de hoje, que é pronomes! É isso sim, gente, pronomes. Só que antes eu preciso falar uma coisinha para vocês, tá? Pronome, a gente vai estar fazendo revisão de pronome, tá certo? Porque é algo que a gente já viu anteriormente. A gente hoje está fazendo uma revisão, tá bom? Dos pronomes pessoais e dos pronomes demonstrativos. Agora é hora de atenção. E para começar a nossa atenção, eu tenho uma música, eu tenho uma canção, porque a professora Ceânia é a professora cantora. Vamos lá, eu quero todo mundo assim, ó, batendo o pé, batendo a mão. Agora é hora de atenção. Quero ouvir? Batendo o pé, batendo a mão. Agora é hora de atenção. Então vamos lá, gente, para a nossa aula. Eu estou super animada para a nossa aula de hoje. E aí a gente vai começar a nossa aula passando aqui para a gente relembrar, então, a nossa classe gramatical de hoje. Gente, nós, na língua portuguesa, quando vamos estudá-la, a parte de gramática, a gente estuda bastante a questão das classes gramaticais da língua portuguesa, pessoal. Sim, a gente já tem estudado bastante, ó, substantivo, adjetivo, a gente estudou verbo, e agora essa classe gramatical que a gente já vem estudando, que são os pronomes. Para a gente dar continuidade ao que são os pronomes pessoais e demonstrativos, eu vou relembrar com vocês e junto com vocês, a gente vai relembrar aí do que são pronomes. Tá certo, gente? Então vamos dar uma olhadinha aí no que são pronomes. Relembrando, pronomes são tão somente uma classe de palavra variável, cuja finalidade é substituir, olha só, substituir ou determinar, acompanhar um substantivo. Vocês estão vendo que a gente precisa da classe gramatical substantivo para a gente poder entender um pouquinho sobre pronome? E para que eu possa entender a classificação desses pronomes, eu preciso saber o que é pronome. Gente, vocês não têm noção quanta gente utiliza pronome no nosso dia a dia, na nossa comunicação. E olha só, gente, quando vamos escrever, a gente precisa muito dessa classe gramatical pronome. Vocês sabiam, gente, quando a gente vai fazer produção de texto, a gente precisa muito de pronome, tá certo? Porque olha a função dele aí, ó. Ele está aí substituindo, ele está determinando, acompanhando uma palavrinha que é muito conhecida da gente, que são os substantivos. Gente, tá dando certo? Tá tudo certinho? Vamos lá seguindo a nossa aula, ou seja, seguindo aí as nossas orientações da aula. Pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês também para que percebam essa imagem que está aí agora produzida para vocês foi retirada do nosso livro. Então, essa explicação que está agora com vocês, que a gente está fazendo aqui, também está no nosso livro, tá certo? E aí a gente tem essa seguinte explicação. Por favor, atenção agora a essa explicação. Os pronomes se classificam em razão de suas funções. Olha só, prestando bastante atenção agora a esse momento. Existem várias classificações dos pronomes. Hoje a gente está com pessoal e pronome demonstrativo. E se o pronome se classifica de acordo com a sua função, a gente vai começar com a função do pronome pessoal. E eu te digo, vamos lá, pessoal, para o pronome pessoal. O que é que esse pronome faz, gente? Qual é a função dele
Principalmente a gente precisa muito do pronome pessoal quando a gente produz textos. É sim. Você imagina, ó, eu vou falar aqui uma frase para vocês. Aliás, duas frases para vocês que poderia fazer parte de um texto. Eu digo assim, ó, a professora Ceânia é professora de língua portuguesa. A professora Ceânia está em aula com os alunos. Olha só, eu repeti, ó. A professora Ceânia é de língua portuguesa. A professora Ceânia está em aula com os alunos. Para eu substituir essa palavra, professor, essas duas palavras, professora Ceânia, ou até mesmo Ceânia, porque eu estou repetindo esse substantivo também, eu poderia colocar então um pronome. E aí ficaria o quê? Muito mais fácil de entender, olha só. E ficaria também, gente, uma nomenclatura bem certa do que é uma produção de um texto, para a gente não estar repetindo o quê? Palavras. Isso é a função de um pronome. Ele é, sim, uma classe de palavra que substitui, para que eu não repita, né? E que o texto ele não fique cansativo na hora que eu estou lendo. Ele tem essa função. Então, ficaria como? Como a gente poderia colocar? A professora Ceânia, de língua portuguesa, ela está em aula com os alunos. Ela, pronome pessoal do caso reto, que substituiria então, a palavra aí, professora, ou a palavra Ceânia, tá certo? Olha, a gente tem aí na explicação, e aí, inclusive, tirada do livro de vocês, a gente tem aí, ó, pronome pessoal é a classe de palavra usada no lugar de um substantivo. Nós temos aí o exemplo do Cleiton, ó. Cleiton adora construir coisas. Qual foi o pronome que foi utilizado para substituir o pronome que foi utilizado para substituir a palavra Cleiton? Foi quem aí? Foi o quem? O pronome ele, que acabou de substituir, ou seja, professora, então entendi perfeitamente. Pronome pessoal é aquele que substitui o substantivo numa frase, num texto. Tá certo, gente? A gente também tem alguns exemplos de pronomes pessoais. Lembrando que a gente está fazendo uma revisão de pronome pessoal. Então, eu tenho na primeira pessoa, na segunda pessoa, também na terceira pessoa. Vocês estão aí? Lembrando, essa imagem dessa explicação também está no livro de vocês. Até porque vocês vão continuar os estudos, não é isso, gente? Para a gente firmar mais ainda o que é um pronome pessoal. Então, eu tenho aí, ó, pronome da primeira pessoa, tenho eu, o mi, o mim, comigo, nós, tá? Nos e conosco. Segunda pessoa, eu tenho tu, eu tenho te, eu tenho ti, contigo, vós, vos, convosco. E eu tenho a terceira pessoa também, que tem o ele, o ela, o si, o li, o si, consigo. Tá certo, gente? Então, por favor, a gente agora vai firmar aí pronome pessoal. É uma classe gramatical, tá certo? Que substitui um nome, e esse nome são os substantivos. Agora a gente vai passar aí para a próxima, e a gente está indo agora para os pronomes demonstrativos, que é uma outra também classificação dos pronomes. Tá tudo certinho, gente? Vocês estão aí bastante atentos? Olha, tem novidade já para vocês, hein? Tem novidade. Pronomes demonstrativos agora, tá? Nós temos aí, eles já têm uma outra função, tá certo? Mas eles podem também acompanhar, tá certo? Um substantivo. Observem aí, ó, eles indicam a posição dos seres em relação às pessoas gramaticais. Certo? E essas pessoas gramaticais é aquela que fala, é aquela que se fala e é aquela com quem se fala. E a gente vai ver isso sendo primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem alguns exemplos aí de pronomes demonstrativos. Vejam só, lembrando também que essa explicação que está sendo colocada para vocês aí está no livro de vocês. Vejam só, a gente tem aí, ó, este, esta, estes, estas, isto, indicam que o ser de que se fala está perto da pessoa que fala. E já eu vou dar uma dica especial para você compreender isso aí bem melhor. Olha só, esse, essa, esses, essa, isso, indica o ser de que se fala, que ele está perto da pessoa com quem se fala, gente, tá certo? E o aquele, o aquela, aqueles, aquela, aquilo, indicam que o ser de que se fala está longe da pessoa que a gente está conversando, das pessoas que estão conversando. E agora eu vou exemplificar isso de uma forma bem tranquila agora. Olha a dica da professora Ceânia. Olha só, gente, eu vou pegar aqui, ó, um pincel, tá certo? O pincel está comigo. Atenção agora para esse momento. Se o pincel está comigo, tá certo? Eis a pessoa que fala.
Você que está aí, junto com a professora Ceânia, é a pessoa que se fala, tá certo? E aí eu estou aqui com você, o pincel está comigo, a pessoa que fala, e não com a pessoa que se fala, tá certo? Então eu estou aqui com o pincel. Eu chamaria este pincel de esse pincel, este pincel ou aquele pincel? Isso, compreendeu? Este pincel. Agora, entendam, ó, eu vou pegar o pincel e vou passar para você. Segurei o pincel, segurou o pincel, vi, hein? Eu vi que você segurou o pincel. Agora o pincel está com você e quem fala sou eu. Então, se eu estou falando, tá certo? E o pincel está com você, eu sou a pessoa que fala. Você é com quem se fala, tá certo? Então, você agora vai entender que eu estou falando do pincel, mas o pincel não está comigo, está com você. Seria este pincel, esse pincel ou aquele pincel? Isso, gente, esse pincel, porque eu falo e quem está com o pincel é você. Mas, de repente, o pincel apareceu aqui e eu coloquei o pincel para uma terceira pessoa. Esse pincel agora nem está comigo que estou falando, nem está com você com quem se fala, está com outra pessoa, longe da gente, de quem se fala. Então agora seria este pincel, esse pincel ou aquele pincel? Isso, gente, aquele pincel. Gente, ó, firmou aí super, super bem. Isso é a dica que eu passo para vocês entenderem bem aí sobre pronomes demonstrativos, até porque eles acompanham o ser. E esse ser que a gente colocou, o substantivo foi pincel, não foi, gente? Mas aqui, ó, eu não disse para vocês que tem novidade? Olha aí a curiosidade de hoje! Gente, curiosidade sobre pronome. Gente, se eu disser para vocês que antes, olha aí, ó, o pronome você nem sempre foi escrito assim, gente. Sua origem encontra-se na expressão vossa mercê, que se transformou sucessivamente em vós mercê. E depois, gente, ainda teve você. Eu não acredito. E só hoje é você. Não é interessante, gente? Ó, imagina aí, então, eu estaria hoje falando com vossa mercê. Ou então eu estaria depois falando com vós mercê. E agora estou falando você? Não, agora é você. Gente, uma curiosidade bacana, a língua, certo? A nossa língua portuguesa, ela muda, certo? Ela sempre tem essa mudança porque é uma língua viva. E se é uma língua viva, ela também tem modificações ao longo dos tempos. E a palavra, o pronome você, que é um pronome de tratamento, sofreu aí essas mudanças ao longo do tempo. Não foi legal, gente? Uma curiosidade bacana, não foi não? Mas olha só, chegou o momento da gente estar tendo que firmar esse conteúdo, tá certo? Porque a gente revisou pronomes pessoais e pronomes demonstrativos. Então vamos lá, gente, o que foi que você aprendeu? E eu tenho certeza que os meus alunos estão aí, ó, super atentos e aprenderam tudo direitinho sobre pronomes, tá bom? Então agora a gente tem aí, ó, uma leitura para fazer sobre uma atividade. Vamos ver o que é que está pedindo? Vamos lá, vamos fazer uma leitura? No trecho, olha o trecho, olha aí o trecho, ó. Esta é a onça pintada. Ela tem pelo curto amarelo dourado com manchas pretas arredondadas. Informe a classe gramatical das palavras destacadas e em seguida classifique-as. Então, gente, a gente tem duas informações para a gente dar aí, tá certo? Qual seria a classe gramatical? Esta onça não é aquela onça, não é essa onça, é esta onça. E essa palavra, gente, o esta, está acompanhado de onça, que é um substantivo. E o ela, gente, está substituindo onça, que é um substantivo. Então, nós temos o quê? Pronomes como classe gramatical, não foi isso? Também nós trabalhamos as classificações. Ó, se um está o quê? Se um está acompanhando, demonstrativo. Isso, gente, muito bem. E se o outro está substituindo, pessoal do caso reto. Gente, tá super show o nosso conteúdo hoje. Eu acredito que ficou firmado demais. Vocês entenderam? Estamos hoje fazendo uma revisão da classe gramatical pronomes. São eles hoje que a gente está trabalhando, tá? Os pronomes pessoais e os pronomes demonstrativos. Não ficou? Não ficou legal? Ficou demais, hein? Vocês já estão esperando pela próxima aula, eu sei disso. Olha só, quero desejar a todos bons estudos.
Sintam-se abraçados pela professora Ceânia, a professora cantora. Eu vou deixar um recado assim, ó. Não é difícil, é muito fácil. É só você fazer o que eu faço, gente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.